de toda a matéria. O Gilberto criou, assim, toda uma explanação que eu fico até sem ter o que falar, porque eu acho que tudo que poderia ser falado, o Gilberto trouxe de uma forma exemplar. Mas eu vou trazer agora um pouco da prática, que apesar de todo mundo saber, o professor tem explanado de uma forma exemplar, mas que eu acho que é também o tema da nossa aula. Então, o que eu tentei trazer? Aquilo que é o nosso dia a dia. Lógico, não vou poder explanar tudo, porque é uma matéria com a qual nós nos deparamos todos os dias, sabemos de todos os problemas que a gente enfrenta, mas vamos lá, vamos dar uma pincelada geral. O 833 traz, do CPC, traz assim, em seus incisos aquilo que são as matérias que são impenhoráveis, certo? São a proteção dos bens impenhoráveis. Da mesma forma, a gente tem no 8009, que é a proteção a impenhorabilidade do bem de família, como temos também na Lei 8.036, né, de 90, se eu não me engano, a impenhorabilidade do fundo de garantia, e aí assim vai. Contudo, nós sabemos que isso tudo não são coisas que são consideradas impenhoráveis realmente. O STJ já tem considerado quase todos os incisos como bens penhoráveis, certo? De alguma forma. Vamos trazer a coisa mais perto de nós, assim, como decisão do STJ, que é o inciso 10, que foi julgado em outubro, que é sobre os 40 salários mínimos, que antigamente abrangiam só em poupança e que passaram a atingir de verdade, depois de um tempo, por decisão até que nos favorecia na defesa do executado, a proteção também de qualquer ativo financeiro, inclusive de conta corrente, que estivesse de alguma forma guardada, certo? Para alguma eventual emergência, certo? Mas que agora, em outubro, veio o STJ em um acórdão com efeito repetitivo e declarou, é o tema 1235, declarou que não é matéria de ordem pública e, portanto, ele tem que ser arguído na primeira oportunidade que se ingressar nos atos. O problema é que o que pode acontecer com isso é que isso pode, por ser matéria de ordem pública, por lei que deu uma mudada nos cartões, é que isso pode, de alguma forma, vir a afetar outros tipos de aplicações, certo? E outros tipos de incisos. Que essa história de não vir a ser matéria de ordem pública pode vir a atingir outros tipos de bens impenhoráveis que venham a afetar toda a sistemática, como afetou agora esse inciso 10 do 833. E eu trago aqui também uma coisa que é muito polêmica assim no caso de divergências de forma geral. Porque o próprio STJ, o 8334 é claro, salário é impenhorável. Aí começou-se a aceitar a penhora acima de 50 salários mínimos, certo? Óbvio, tem um limite. Salário é impenhorável. Tá bom. Salário impenhorável, não tem problema, acima de 50 salários mínimos. Mas não é isso que acontece, que nós sabemos. Começou-se a ser aceito que salário é penhorável e que vai depender de garantia do mínimo existencial, de não afetar a dignidade do devedor, mas
eu trago aqui até um agravo interno, uma decisão do STJ, num recurso, um agravo interno, num recurso especial, em que ele entendeu isso, certo, sobre uma decisão de um recurso de São Paulo, mas nós sabemos que não é bem assim, certo? É uma decisão de 22, mas que nós sabemos que não existe os tribunais, cada um decide quanto quer, certo? Não existe, eu tinha posto até um comparativo que eu tirei, porque tem tribunais que acham que é 30%, tribunais que acham que é até 30% pode, que ele não pode ganhar 30%, sabe, não tem valores, mas isso nós vamos abordar bem quando nós falarmos do Cisbajude, não é matéria de agora, mas como não estava falando de divergências, eu resolvi dar uma pincelada rápida, porque eu também tive uma decisão na sexta-feira, onde o meu cliente ganha 3.470, 3.400 e pouco, e a juíza, no Cisbajude, eu comprovei o salário dela com os impostos de renda, tudo, e ela mandou penhorar no Cisbajude, mandou ficar ele com 70% e dar 30% para o credor, e era salário, comprovado salário, tem imposto de renda com lerite. Quer dizer, não tem muita lógica. E eu tive um outro caso o ano passado que foi para o STJ e era a aposentadoria. Quem levou para o STJ, ela deu e deu ainda sem que o exequente tivesse pedido, era cumprimento de sentença. O exequente não pediu a penhora. Ela entendeu. Quando eu provei que era a aposentadoria dele, o exequente só pediu a penhora, certo, dos 30% do Cisbajude, lá, quando foi provado, ele pediu Cisbajude. Ela entendeu, eu falei, não pode, que a aposentadoria, falou, não, vai penhorar da aposentadoria 30%. A pessoa ganhava R$4.500. Ele era aposentado não era Sabesp, era um órgão público, do metrô de São Paulo. Quer dizer, e o exequente levou para o STJ, porque o tribunal reverteu, o exequente vai até o STJ, só não conseguiu ir mais, porque não tinha prequestionado a matéria de ordem correta e precisava de provas. É por causa disso, porque senão... Mas foi durante 2 anos, aliás, foi um ano retrasado. Quer dizer, a gente não tem nenhuma certeza de nada, certo? O ônus da prova sempre vai ser do devedor, nós temos que tomar esse cuidado, certo? Que a gente tem que provar que é impenhorável, que ele realmente é esses valores, e muitas vezes nem adianta, que é necessário para a dignidade, para a subsistência mínima e essencial, certo? E com relação ao salário, está pendente o tema 1230, que vai comprovar isso. Nossa preocupação é que a impenhorabilidade dos outros incisos venham a se tornar matéria, também deixem de se tornar matéria de ordem pública, como estão os outros. Bom, uma pincelada geral que eu gostaria que a gente sempre tivesse em mente é que o CNJ realmente quer enfatizar que deve ser aplicada sempre aquela teoria do mínimo essencial, certo? Mínimo existencial, que não pode ter abuso nem dos credores nem dos devedores. Que os juízes sempre tenham em mente que avaliam a condição financeira. Tem que ter sempre o devedor tem que ser intimado antes de tudo e que haja uma harmonização, por assim dizer, haja uma conduta harmônica entre todos os magistrados para que não dê aquela incoerência, que isso é muito difícil. E que tudo isso, no final, tenha sempre as implicações das decisões sejam
De verdade, os credores têm uma possibilidade de bloquear os valores, certo? Tá? Para que eles possam ter mais possibilidades de garantir as suas dívidas, tenham possibilidade mais de receber. O judiciário ter critério mais uniforme com as decisões repetitivas que garantem mais segurança jurídica. E para o devedor, certo? Que ele possa, tá? Já ter até uma noção daquilo que ele vai ter de garantia com o risco de penhora mesmo. Nós temos hoje alguns temas pendentes no Superior Tribunal de Justiça, que é o de medidas atípicas, que é o 1137, né, que vai penhorar o passaporte, cartão de crédito, as medidas atípicas, carta de motorista, a impermeabilidade do bem de família, que inclusive já está previsto, já está sendo estudado no novo Código de Código Civil, se vai poder, que já tem juízes estaduais que estão querendo, que já estão decidindo, não está pacífico, o STJ não tem aceito mais juízes estaduais que aceitam que faça-se a venda do imóvel quando ele tiver um valor mais alto para quitar, para que o credor possa ser ressarcido de uma parte e o devedor viva num bem de menor valor, porque tem que ter uma uniformização para ter um critério nacional, sabe, mais equilibrado, porque, afinal de contas, nossa lei é nacional, diferente de alguns países, bem como o americano, onde a lei é estadual, apesar que não é bem assim. Quando você estuda, são critérios um pouco diferentes, mas não vem ao caso, certo? Vamos falar do Brasil. O regime as decisões do STJ, está sendo falado aqui, visam essa uniformização para que as coisas sejam mais normais com todo mundo, certo? E o próprio CNJ tem aconselhado que a coisa gire nesse sentido para que o credor consiga mais ter um pouco mais de proteção, possa ter mais o seu direito adquirido e o devedor tenha a sua dignidade assegurada, certo? Eu acho que não acrescenta muito. Se eu puder responder alguma coisa que de alguma forma traga mais alguma coisa maior, mas é uma matéria que ainda nós vamos ouvir muito, mas muita coisa, porque tem muita coisa nova, tem muita coisa que há de acontecer. Mas a gente tem que ter em mente que nós vamos ter que fazer ainda, nós vamos ter muitas mudanças nesse sentido e temos que estar sempre muito atentos para não deixar nunca nosso cliente com nenhum tipo de problema nesse sentido, porque apesar das divergências, a gente ainda consegue garantir muito, mas em muitos direitos dele, certo? Se não direto com o juiz de primeira instância, mas nos tribunais ou do próprio Estado ou nos tribunais inferiores. Tá? Eu espero ter ajudado pelo menos um pouco, apesar de uma matéria que eu acredito que muitos já tenham muito conhecimento, e vamos aí em frente para a gente poder lutar pelos direitos dos nossos clientes.